Gráficos da função afim. Primeiro, como é uma função afim? Eu coloquei aqui a sua forma geral. Ax mais b. Ela possui dois termos. Um que tem o x e o outro termo que não tem letra. Só tem a parte numérica. E quando eu vou classificar os gráficos, eu tenho, por exemplo, a função constante. Na função constante, eu só tenho o termo b. Ou seja, se eu disser que a minha função é 5, o meu gráfico só vai passar pelo 5. Ele vai ser constante, certo? Na função identidade, o meu x, ele sempre vai ter um y igual a ele. Se a gente fosse jogar lá na nossa tabelinha, quando x fosse 2, y também seria 2. Quando x fosse 1, y também seria 1. Daquela nossa tabelinha, certo? Onde o valor de x seria sempre igual ao valor de y. Tá aqui, ó. E na hora de construir o gráfico, ele sempre vai passar pela origem, cortando o plano cartesiano ao meio, certo? E a função linear? Na função linear, a única diferença é que a reta também passa pela origem, pelo zero, mas ela não corta o nosso plano cartesiano ao meio. Ele tem uma inclinação, porque o seu ângulo é modificado dependendo do número que acompanha aqui o A, certo? Aí eu pedi para vocês fazerem os exercícios, que era para encontrar a representação gráfica das funções. No número 1, ele está dando o A e ele está dando o B. E aí eu queria que você me dissesse, entre A, B, C, D e E, qual deles é o gráfico dessa função. Primeiro, como que eu construo essa função se só tenho A e B? Super fácil. Y é igual a menos 3x mais 2. Pronto, já temos uma função. Mas eu quero construir o gráfico. Ah, professora, então vou ter que fazer a tabelinha para poder construir? Pode ser assim, mas a forma mais fácil é através dessa regrinha aqui, ó. Aonde esses pontos vão ser tocados? Em que parte do eixo esses pontos vão tocar? Então, eu tenho lá, ó, o meu plano cartesiano e eu quero saber aonde eu vou traçar esse gráfico. E aí eu posso usar aquelas regrinhas ali de cima, ó. 0 e B. Quem é B? O B é o 2. Então, 0 e 2. E o outro? Menos B sobre A. Quem é o B? O B é o 2. E o A? O A é o 3. Então, eu tenho 0,666. Eu venho aqui e coloco, ó, 0 e 2. E o outro ponto, 0,666, ou seja, eu tenho 1 aqui e a minha reta vai passar aproximadamente aqui. Aí agora é só eu ir lá no meu exercício e ver. E aí eu descubro que é a letra E. Tudo bem, gente? Até aqui? Aqui eu vou colocar nos comentários para vocês poderem visualizar, tá? Número 2, acontece a mesma coisa, só que nesse caso eu só tenho menos 3x. E ele está perguntando qual é o gráfico que a Daniela representou. Se eu pensar aqui, eu não tenho B, não é isso? Ou seja, eu já tenho o primeiro valor, y vai ser igual a 0 e 0. Já sei que ele vai passar lá pela origem. E B sobre A também vai dar 0.
Só que ela não é uma função identidade, ela é uma função linear. Por quê? Porque se eu pensar que, por exemplo, menos 3 vezes 1, eu vou ter menos 3. Menos 3 vezes menos 1, eu tenho mais 3. Informações suficientes para eu construir o gráfico. Faço o plano cartesiano, sei que ele vai passar entre um do x e o menos 3, vai passar pelo zero, né, que nós já vimos aqui, e vai passar lá, ó, menos 1 e 3. Ele passou pelo zero, mas ele não dividiu ao meio o nosso plano cartesiano. No número 3, a gente vai voltar a usar as regrinhas ali, ó. Então, a gente vai ter o y e o x. O y, 0 e b, e o x, menos b sobre a e 0. Quem é o b nessa minha função? Eu tenho 2x menos 1, ou seja, o b é o menos 1. E menos b sobre a? Ele vai ser menos 1. Então, vai virar mais 1. E o a, que é o 2. Menos 1 e meio. Eu venho aqui no meu plano cartesiano e marco esses pontos. 0 e menos 1. E menos e aqui o meio. Meio aqui. Aqui é o 1. Ou seja, o meu gráfico é isso daqui, certo?